A história de uma das instituições culturais mais representativas de Joinville virou tema de documentário. A obra Nos Palcos da Lira, a cultura de Joinville em 16 décadas, tem pré-estreia hoje, 10 horas da manhã, no GNC Cinemas do Garten Shopping. O Anderson Dresch é o diretor do filme e está com a gente novamente. Anderson, bom dia, meu caro, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, pessoal, sempre um prazerzaço estar aqui, né? A gente estava conversando aqui com o Fernando, é a terceira obra que a gente lança esse ano, né? Já quase no apagar das luzes aí de 2023. E agradecer sempre essa oportunidade de poder vir conversar, a gente sabe que a audiência é gigante na cidade, né? Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos Palcos da Lira, a cultura de Joinville em 16 décadas, hein? Olha, isso. Só pelo título já dá vontade de assistir. O que vem por aí nessa obra, hein? Meu amigo, assim, é uma entidade que praticamente a história dela se confunde com a história da cidade, né? Nós fizemos o documentário da CIG, que traz um viés empreendedor e também é uma entidade centenária, né? Que caminha junto com a história da cidade, e justamente a Harmonia Lira é a mesma coisa, só que caminha num viés da cultura, que é muito forte, né? A gente começa a entender um pouquinho das nossas raízes, né? Enquanto Joinville, é óbvio que a Joinville é uma cidade que hoje, né, você vai num local público, você pergunta quem nasceu aqui, a maioria das pessoas que vão estar ali não nasceram, vieram para cá, como eu, né? Que vim de São Paulo há quase 30 anos, mas já me considero um joinvilense por adoção, né? Mas você começa a entender um pouco da cidade, porque realmente essa questão cultural é muito forte, assim, ela nasce muito forte. E acho que o filme vem até um pouco para resgatar esse sentimento, sabe? E ele tem aspectos, assim, para mim, enquanto diretor, né, enquanto um dos realizadores do trabalho, importantes, assim, primeiro, os depoimentos que a gente conseguiu pegar de pessoas, assim, que já têm uma idade, algumas delas com idade bem avançada, que vivenciaram muita coisa. Então acho que o registro desses depoimentos, acho que são, assim, importantíssimos, sabe? Ter essas histórias, porque as histórias... Eu sempre tenho dito assim, a gente tem tanto registro hoje, mas ao mesmo tempo as histórias estão se perdendo, sabe? A gente não tem mais esse hábito de ter o registro dessas histórias, né? Então, querendo ou não, é um registro dessas histórias. E eu acho que também, para mim, né, eu tenho refletido muito assim, sobre o filme, ele traz uma reflexão muito importante com relação à simplicidade da vida, sabe? Assim, hoje em dia são tantas coisas, tecnologias, assuntos, e a gente se apega a tanta coisa, ao mesmo tempo não se apega a nada, né? E o filme da Lira, ele fala um pouco sobre isso, sobre essas pessoas, como a vida delas era mais simples, mais singela, sabe? Então, assim, se preocupavam sim em trabalhar, ganhar o seu pão, no início mesmo da cidade, em sobreviver, né? Era uma questão de sobrevivência. E como é que nós vamos fazer um figurino, como é que nós vamos arrumar um violino para esse cara tocar, sabe? Era essa a preocupação, entendeu? E os donos os empresários, digamos, na época, todo mundo entrava na roda, ia pro palco, e isso era incrível, né, cara? É muito inspirador, assim. Que bacana. Ô Anderson, o que mais chamou a atenção, né, do decorrer dessa história, que está muito ligado à formação social e cultural de Joinville? O próprio prédio em si, né, da sociedade já é um enredo à parte, né? A gente estava comentando aqui fora do ar, né? E o prédio, assim, ele já nasce num período mais, apesar de ter mais de 80 anos, já nasce num período mais recente, né? Mas uma coisa que fica muito clara, assim, cara, assim, essa é uma luta nossa de resignificação com a própria sociedade, com as pessoas, a importância da cultura para as pessoas, né? Da cultura, cara, a Harmonia Lira nasce como gênero de primeira necessidade, entendeu? Por quê? Porque esses imigrantes vieram para cá e a vida deles, bicho, não era mole, entendeu? Era doença, era uma série de problemas, tipo, não tinha. Eles vieram pra cá por fake news, né? Prometeram assim, ó, vai ter terra pra vocês plantarem, vai ter um monte de coisa. Chegou aqui, não tinha nada, era mato, inseto, bicho de pé, doença, não tinha idioma, não conseguia, comida, tudo, né? E aí começou a dar aquela solidão, aquela tristeza, Eles falaram, a gente precisa fazer alguma coisa, senão todo mundo vai se matar nessa cidade. E aí nasce a Harmonia Lira, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí começam a fazer pecinhas de teatro, começam a fazer... E isso começa a dar sentido para essa sobrevivência na cidade. E isso acompanha e permeia a história da Harmonia Lira, sabe? Segunda Guerra Mundial, enfim, são vários desafios que foram enfrentados ali nessa instituição, né? Que você consegue entender um pouco ao longo do filme. Mas eu acho que a grande lição ela coloca a cultura para nossa sociedade como algo de primeira necessidade, e não é diferente hoje, sabe? Muitas das mazelas, da falta de discernimento, da falta de pertencimento,
de orientação dos nossos jovens, sabe? De entender quem eles são, o que eles querem ser, aonde eles querem chegar, quais são as coisas importantes da vida, sabe? Estão alicerçadas na parte cultural, que a gente tem perdido de uma forma triste, assim, sabe? Os ídolos, né? O que a gente admira hoje, né? O que o jovem, quem se admira hoje, né? Você vai ver o que esse cara admira, tá tudo conectado a questões materiais, é grana, é não sei o quê, é carrão, é moto, é tudo coisas efêmeras, entendeu? Que passam. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, é de colocar a cultura como algo que realmente impacta o ser humano, o espírito, transforma as vidas, né? E é isso que a Harmonia Lira tem feito ao longo do tempo, entre altos e baixos, como é dito no filme, mas sempre ali presente. Quantos carnavais dentro da também, tudo, festa de 15 baile de 15 anos e tudo mais. O Anderson, a gente sabe que o Fritz Alt, que é um artista que chegou em Joinville em 1922, se não me falha a memória, ele inclusive tem no prédio da Harmonia Lira, lá tem esculpidas máscaras com os mascarões, a gente fala. Mascarões. A gente vai ver isso no filme, Vamos, né, e assim, mais... Tem detalhes ricos ali no prédio que as pessoas não percebem. Exatamente, mais profundamente ainda, ele influenciou o Juarez Machado, né? Então, assim, ele começa a expor as suas obras na EFA, né? Que era a Festa de Flores e Arte, né? Da Harmonia Lira, que depois virou a Festa das Flores, que também tem mais de 80 anos, né? A Festa das Flores. E ali o Fritz Alt fazia o planejamento paisagístico e tal, e fazia as exposições, e foi ali que o Juarez Machado começa a ver as obras do Fritz Alt, a sensualidade, a forma como ele fazia, e foi a grande inspiração dele para se tornar quem ele é, entendeu? Então a gente conta um pouquinho dessa história também. Legal. O Anderson, hoje então às 10 horas da manhã no GNC Cinemas do Garten Shopping tem a pré-estreia, mas quando vai estar disponível para o público mesmo? Então, a gente vai, eu creio que ele já tem para o Natal da Harmonia Lira planejado aí, não tem a data certa, mas uma ou duas exibições abertas ao público também na Harmonia Lira como oficial, da estreia oficial, até porque o Dr. Álvaro está fora do país, né? Então ele também não vai estar aqui hoje. Então a estreia oficial mesmo vai ser em casa, na Sociedade Cultural Harmonia Lira. Desculpa, a data, a previsão? Não tem ainda, mas vai ser no Natal agora, vai ser em dezembro. Dezembro, isso. Perfeito. Avançando um pouquinho, Anderson, a gente sabe que a indústria da cultura vive um novo momento em Joinville. Essa semana teve uma importante reunião ainda envolvendo a direção, os integrantes do NIC, né? Joinville começa e entra em 2024 com muito mais ações culturais. Isso é muito bacana de registrar, né? Demais, né? E além das ações culturais, essa mobilização em prol de uma cultura empreendedora, sabe? Que isso também, obviamente a cultura tem seu lado simbólico, transformador, humano, que isso aí não tem nem o que você falar, né? É o que faz acontecer, mas assim, a questão realmente do empreendedorismo cultural, né? O recurso, digamos assim, a indústria da cultura hoje é muito maior do que a indústria automobilística, por exemplo, indústria farmacêutica, né? Então, e ela emprega pessoas de todas as áreas, né? Vai do cara que faz a limpeza, do engenheiro, de tudo, todo mundo trabalha, do advogado, do contador, né? Então a gente, através do NIC agora, que estão aí os grandes players da área cultural da cidade, que fazem eventos, que fazem a coisa acontecer, a gente está conseguindo organizar as ideias, né? E criar caminhos para que a gente possa ter cada vez mais uma cultura assim que transforma, que traz o lado simbólico, mas que também apresenta um lado empreendedor, para que cada vez mais nós possamos ter a sociedade envolvida, tanto o empresariado quanto as pessoas que atuam, que trabalham, enfim, a sociedade está consciente do poder, do potencial. É o que eu digo, a cultura é uma pasta que é um jogador craque do time que está sempre no banco de reserva, sabe? Então, agora a gente tá na hora de botar ela para jogar, porque com certeza é um aspecto que pode fazer uma transformação importante, tanto na sociedade de forma humana, quanto de forma econômica. O Anderson, a gente estava comentando aqui fora do ar, antes do nosso bate-papo ao vivo, que esse ano foi bem produtivo, né? Na produção aí de conteúdo, materiais documentais para vocês. Teve a história da CIG, o tema da violência contra a mulher. O que vocês estão projetando para o ano que vem agora? Então, ano que vem, começo de ano, a gente já sai gravando um longa-metragem chamado Uma Questão de Escolha, né? Já está em produção esse filme, vai ser muito legal. Só que esse filme é rodado em Florianópolis, né? Mas é uma produção nossa, da Alcoteia.
E tem outros projetos que estão aí na pauta. Tem um documentário sobre a Casa Krieger, né, que a gente está inclusive em captação via IPTU agora aí, que os empresários quiserem dar um apoio, a gente está buscando esse apoio, né, para poder fazer também através do Sindec, né? Enfim, são vários projetos que a gente está colocando de pé, esperando que também seja um ano bem produtivo aí 2024. Anderson, para finalizar, e certamente o ano que vem vai ser produtivo, o que é esse movimento 100% Joinville que acontece? Opa, importantíssimo. Próxima então, terça agora, exatamente. Então fica aí o convite, né? Terça-feira, às 19 horas na CIS, dia 28, né? O movimento Joinville 100% é justamente isso, gente. Nós mandamos mais de 100 bilhões para Brasília, por exemplo. Desses 100 bilhões voltam 10 para Santa Catarina, né? E Joinville, obviamente, é uma enorme fatia desse recurso. Então nós temos muita grana, muito recurso que pode ficar na nossa cidade através de incentivos, né, fiscais, né, imposto de renda, ICMS, e o próprio IPTU e ISS também podem ser aportados, e a gente não tem um proveito disso, né? Eu não digo só na área cultural, também na área de esporte, na área social também, tem o FIA, no idoso, adolescente, enfim, são várias áreas que os nossos empresários, né, poderiam aportar esse recurso, deixar esse dinheiro na cidade, mas não fazem, né? Então a gente quer criar um movimento na cidade de conscientização. Porque é o que eu digo, né? Só contando rapidamente uma história. Eu fiz um trabalho grande há tempos atrás. Tem uma moça que faz o catering, que é a comida, a alimentação. Ela trabalhou vários dias, né? Deu um cachê bem legal. E o carrinho dela era um carrinho assim que dava pena, bicho. Ela botava um tijolo atrás do carro, da roda, porque não tinha freio de mão, pra você ter uma ideia, né? E aí, esses dias eu encontrei ela numa reunião, ela falou, meu carro novo, né? Pô, um carrinho bonitinho, tudo em ordem. Eu falei, pô, parabéns. Ela falou, comprei com aquela grana daquele trabalho que eu fiz pra você. Legal. Entendeu? Então, assim, a nossa sociedade precisa entender isso. Eu tava conversando com um cineasta de São Paulo, que é inclusive o roteirista do nosso longa. Eles gravaram numa pensão em São Paulo antiga, e os quartos eram muito pequenos. Ele falou, cara, em vez de ter que alugar um monte de lente cara, eu quebrei as paredes do quarto, fiz um quartão grande, filmei o filme e depois mandei os pedreiros lá fechar de novo e deixar como era, entendeu? Então aí só numa brincadeira dessa, tem pedreiro, servente de pedreiro, limpeza, todo mundo trabalha, sabe? Então, isso eu tô falando de uma pontinha, né? Então a gente precisa fazer esse recurso, esses milhões de reais que poderiam ficar na nossa cidade, a gente manda para pagar lagosta, sei lá para quem, ou vinhos importados, né? Enfim, a gente deixar aqui para que essas pessoas possam ter esse proveito, possam trabalhar e além disso fazer projetos importantes para Joinville. Então esse movimento nasce com esse intuito de conscientização da importância de que 100% do que é nosso possa ficar na nossa cidade. Muito bem, Anderson Dresch, que é diretor então da obra Nos Palcos da Lira, né? Cultura de Joinville em 16 décadas. Anderson, nosso muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço. Sucesso, né? E até a próxima, né? Maravilhoso. Opa, com certeza. Já vou pegar o crachá aqui porque eu já estou virando sócio.